passamos ao próximo projeto em pauta. O senhor secretário fará a leitura do projeto. Projeto de Lei Ordinária número 05451/2025, urgência, iniciativa do prefeito Eduardo Pimentel. Altera dispositivos das leis número 7.671, de 10 de junho de 1991, 10.644, de 3 de abril de 2003, 11.645, de 22 de dezembro de 2005, 14.579, de 22 de dezembro de 2014, 16.249, de 9 de novembro de 2023 e 16.461, de 17 de dezembro de 2024. Publicada a apresentação no Diário da Câmara número 11.513, de 6 de junho de 2025. Regime de urgência, emenda aditiva 032-016-2025, votação global e simbólica, a aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão o projeto, conforme acordo para discutir inicialmente líder do prefeito, na sequência líder da oposição, depois passamos aos vereadores inscritos no sistema. Conforme entendimento da mesa, nós vamos iniciar a discussão com o vereador Serginho do Posto por 20 minutos, aí suspenderemos a sessão para que possamos fazer um intervalo, para que os servidores também possam almoçar e retornaremos aí na sequência. Então, por 20 minutos, vereador Serginho do Posto. Exatamente. Então, 20, que daí nós terminamos quase no início que nós começamos a sessão, vereador Serginho. Esse projeto também é muito importante, ele trata das carreiras e do dia a dia da administração pública. Nós estamos falando da alteração dos dispositivos das leis 7.671, da 10.644, 11.645, da 14.579 e da lei 16.461. Essa pretende promover ajustes na organização da administração do Poder Executivo, em relação às suas competências, da coordenação da proteção e defesa da Defesa Civil de Curitiba e da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Humano, a SMDH, e também da Fundação de Assistência Social A Nossa Face. Nesse sentido, o projeto acresce incisos, acresce artigo, também a Lei 7.671 de 91, revoga incisos da 10.644 e alterações sobre a coordenação da Defesa Civil e a fiscalização da segurança em edificações de imóveis e gestão dos recursos e ordenação de despesas do Fundec. Fundec é o Fundo Municipal da Defesa Civil. Atualmente, são de competências esses dois, da Defesa Social e Trânsito, e passarão para a Secretaria de Governo. Então, eles estarão sob a responsabilidade da Secretaria de Governo, saindo da organização da Secretaria de Defesa Social. Esta é uma medida que demanda, por sua vez, a modificação na Lei 11.645, que é a lei que criou a Coordenadoria Municipal de Proteção da Defesa Civil, CONDEC, uma vez que os seus artigos 4º, 6º e 10º serão, respectivamente, readequados para o secretário municipal de governo, para que exerça o cargo de coordenador-geral da Defesa Civil, e o superintendente executivo da Secretaria do Governo Municipal exerça o cargo de secretário executivo. E, por fim, o cargo de coordenador técnico de Defesa Civil, que será ocupado pelo servidor lotado na Secretaria do Governo Municipal e não mais a Secretaria de Defesa Social e Trânsito. Então, aqui nós estamos mudando as atribuições das secretarias enquanto atender essa coordenadoria. Do mesmo modo, a alteração da Lei 16.249 decorre da necessidade da substituição da Secretaria Municipal de Defesa Social pela Secretaria Municipal de Governo, como eu já havia dito. E aqui atinge os artigos 1º, 6º, artigo
4º do projeto, e no mesmo que ocorrendo nos artigos 1º e 5º, remete à Lei 14.579 e o artigo 3º desse projeto. Ademais, também, conforme o plano de gestão da Defesa Civil e tem como seus eixos Curitiba Resiliente, é apoiada na resiliência comunitária, na atuação compartilhada, na cidade polo, municípios vizinhos, vinculação direta com o gabinete do senhor prefeito e a secretaria já dita aqui, Secretaria de Governo. As mudanças que estão sendo propostas justificam pelos seguintes aspectos. Artigo 5º do projeto é a adequação das nomenclaturas. Aqui nós estamos dizendo que a alteração desses incisos na palavra idosos, ele passa para pessoas idosas. Hoje, nessa mesma lei, a palavra pobreza, ela tem agora a substituição pela vulnerabilidade socioeconômica. E imigrantes para migrantes, como se preconizam as legislações federais e estaduais, e são as referências à devolução à face das competências relativas à gestão de políticas públicas para a população em situação de rua. Considerando que se trata de atividade tipificada pelo Sistema Único Assistencial, o SUAS, bem ao atendimento do princípio da continuidade dos serviços públicos e eficiência, e, finalmente, as políticas públicas para a juventude, já abrangidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Também dispõe, inclusive, do departamento específico para esta temática, com a finalidade de articular tais políticas, promover ações e, de forma intersetorial, contribui com o desenvolvimento integral da juventude, pelo Decreto 377, de 22 de janeiro de 25, e por esta razão mostra-se necessária a alteração da Lei 16.461, de 2024. Esta é uma adequação, recentemente nós havíamos aprovado essas secretarias, e a técnica legislativa precisa organizar de melhor forma essa redação com essas substituições. O projeto também, ele cria os novos cargos em comissão, a fim de garantir o funcionamento ainda mais eficiente dos serviços oferecidos à população, que nós chamamos daquelas secretarias FIM. A Secretaria de Governo é atender às necessidades públicas advindas da implementação do Plano de Governo 25 e 28. No eixo Curitiba estruturada e bem cuidada, o plano prevê o redesenho da descentralização dos serviços públicos, e nas 10 administrações regionais, integra esse macro e micro planejamento das intervenções estruturais, manutenção urbana, oferta de serviços básicos orientados à vocação e à demanda local, a implantação da demanda também de forma significativa com as atividades das secretarias. Por sua vez, a Lei 7.671, que dispõe sobre a reorganização administrativa, prevê no seu artigo 9º que os cargos comissionados pelo Poder Municipal são constantes no anexo 3, caso nos itens 1 e 2, na administração direta e indireta, respectivamente. Na administração direta, o objetivo são 40 cargos na Secretaria de Governo, e dentre eles a criação de 3 cargos de superintendentes, símbolos S2, para as secretarias da Mulher, Igualdade Étnico-Racial, e também na Secretaria do Desenvolvimento Humano e Econômico e Inovação. Um cargo de diretor do departamento, símbolo C2, 3 cargos de assessor técnico, símbolo C2, 4 cargos gestor municipal, símbolo C1, 1 cargo gestor municipal, símbolo C2, 4 cargos, melhor dizendo, C4, 9 cargos gestor público municipal, 3, símbolo C5, 6 cargos de agente público municipal,
1, símbolo C6, cargos de agente público municipal 2, símbolo C7, e 7 cargos de agente municipal 3, com símbolo C8. Após a criação desses cargos, eles serão redistribuídos nas demais secretarias mediante ao ato do Poder Executivo, a fim de que seja possível o atendimento a toda a estrutura administrativa direta, conforme a sua necessidade. Na administração indireta, também pretende-se a criação de 9 cargos, que serão destinados ao Instituto de Planejamento e Pesquisa de Curitiba, o nosso IPUC. Nós temos uma demanda e durante essa nova gestão, a missão é capitanear o plano diretor e também a nova concessão do transporte coletivo. Então, especificamente, são cargos técnicos que justificam esta condição. Agora, é importante abrir aspas aqui, que o cargo em comissão, ele não é um cargo que traz a estabilidade para o servidor. Acho que são coisas diferentes quando se coloca entre o cargo em comissão e o concurso público para alguns casos. O cargo, quando ele tem uma condição de ser contratado com as suas características técnicas, pela discricionariedade do cargo, o município ele contrata e demite a qualquer tempo. Então, cargo em comissão não é estabilidade, bem diferente de uma estabilidade que tem o servidor público concursado. Então, se ele foi lá e não cumpriu com as metas e não teve uma performance, ele pode ser demitido a qualquer momento. Isso, a regra do cargo em comissão para qualquer esfera de governo. Nós estamos falando, o governo municipal utiliza essa condição, o governo federal e governos estaduais. Então, nós estamos falando aqui que são cargos que eles são praticamente temporários, de acordo com o seu desempenho. Então, essa qualificação, primeiro, passa pela necessidade e se, de fato, a discricionariedade do cargo é o perfil desse contratado, e se esse também não tiver o desempenho, naturalmente ele é demitido. E a criação de cargo não está dizendo que ele já vai ser implementado de imediato. Alguns aqui precisam ser, mas também, de acordo com a necessidade, ele faz o chamamento. Então, nós temos que esclarecer isso, até falei isso à imprensa, que a condição de você criar o cargo não está dizendo que você tem que ocupá-los todos. E eles são sazonais de acordo com a necessidade. Então, um cargo de comissão no IPUC, eu acredito que esses cargos estarão auxiliando essas duas grandes frentes que agora nós teremos pela frente, que é a licitação do transporte coletivo e também o plano diretor de Curitiba. Eles têm prazos para isso. Então, não tem necessidade também do governo mantê-los depois que ele executar o serviço ou desempenhar uma função que vai auxiliar na construção desses planos. Então, é importante deixar isso muito bem claro. Acho que todos estão com o projeto aí, e eu gostaria de fazer desta forma, para não ficar muito cansativo. Então, nós estamos alterando os dispositivos, eu vou repetir aqui, Lei 10.671, a 10 de junho de 91, a 10.644, a 11.645, a 14.579, a 16.249 e a 16.461. Então, nós temos na Lei 7.671, acrescenta incisos 15º e 16º ao artigo 15, com a seguinte redação: a Coordenadoria Municipal de Proteção, Defesa Civil, CONDEC, Curitiba, Fiscalização e Segurança em Edificações de Imóveis. 16. A gestão de recursos e ordenação de despesas do Fundo da Defesa Civil, FUNDEC. Inciso 2º. O inciso 1º do artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação: implementar e coordenar o sistema municipal de política assistencial pautada em serviços, programas, projetos, benefícios de proteção social, enfrentamento à vulnerabilidade socioeconômica
implementação de políticas públicas voltada à população em situação de rua e aprimoramento da gestão. Acrescenta também ao item 1, o anexo 3, que se refere ao artigo 9º, os seguintes cargos em comissão. 3 cargos, superintendente, símbolos S2. Inciso 2º, 1 cargo, diretor de departamento, símbolo C2. 3 cargos, assessor técnico, símbolo C2. 4 cargos, gestor público municipal, símbolo C3. 1 cargo, gestor público 2, símbolo C4. 9 cargos, gestor público, símbolo C5. 6 cargos com símbolo C6. 6 cargos, agente público, símbolo C7. E 7 cargos, agente público municipal, símbolo C8. Então, é importante somar, a soma desses cargos, dessas funções, soma 40. Aí nós temos, acrescentou ao item 2, no anexo 3º, ao artigo 9º, os seguintes cargos em comissão. 2 cargos, assessor técnico, símbolo C2. 3 cargos, gestor público municipal 1, C3. 3 cargos, gestor público, símbolo C4. E 1 cargo, gestor público, símbolo C5. Que é para atender ao Instituto de Planejamento e Pesquisa, o IPUC. Então, nós somamos o total de 49 cargos. Também é importante salientar aqui aos vereadores que Curitiba, salvo engano, é uma das capitais que menos tem cargo, proporcionalmente falando, em comissão. Curitiba, se você pegar o histórico das capitais, e quando você vê que Curitiba está, em termos de arrecadação fiscal, a 4ª, é importante fazer esse comparativo. É uma das capitais que menos tem cargos em comissão, proporcionalmente falando. Isso é uma condição que sempre foi baseada nos princípios da economicidade também do município. Então, se nós temos um princípio da economicidade, isso é levado em conta. De onde sai? E de onde vão sair os recursos para a criação desse cargo? Exatamente da lei que nós acabamos de votar há 5 minutos atrás. Então, aqui nós estamos falando de uma engenharia financeira em que o município vai economizar 8.600.000 anuais para fazer um investimento de acordo com a sua necessidade. Aí, quando nós falamos do impacto financeiro que esses cargos trarão, esse impacto ele também pode ser relativo. Se eles não forem ocupados todos, eles terão um valor menor do que estabelecido no impacto, que precisa estar acompanhado, anexado, para que Vossas Excelências acompanhem, no projeto, que é justamente o impacto financeiro desta proposta. Então, aqui tem uma engenharia financeira que a criação acontece pela economicidade dessa extinção da empresa que hoje não estava superavitária, pelo contrário, deficitária financeiramente. Então, aqui nós chamamos de engenharia financeira da máquina pública, em que precisa fazer um equilíbrio de contas, e o equilíbrio fiscal e orçamentário. Então, a justificativa é essa, sai dali o recurso. Então, para deixar claro para todos os vereadores e quem acompanha essa sessão no dia de hoje. Tem a parte, se Vossa Excelência entender, a vereadora Laís Leão e o vereador João Bettinger. Eu tenho 3 minutos, vocês podem ser breves, por gentileza? Eu permito a parte, vereadora. Rapidamente, vereador Serginho, eu gostaria de pontuar a importância da criação desses cargos no IPUC, especialmente os cargos do IPUC. A gente está falando de anos de quase um sucateamento do IPUC, devo dizer. Falta espaço, a gente precisa de pessoas técnicas lá dentro. O IPUC ele é historicamente conhecido justamente, e conhecido nacionalmente, justamente por ser um espaço raro na política urbanística do Brasil inteiro, onde há pessoas técnicas, onde há urbanistas discutindo urbanismo todos os dias. Então, é muito importante a gente ter mais pessoas lá justamente para
acolher as demandas da população nesse ano tão sensível que é o ano de revisão de plano diretor. Então, muitas vezes, eu sei que muitas vezes eu sou super rígida nas minhas falas aqui, muitas vezes, né, numa posição de independência, até me oponho em algumas demandas que são trazidas pelo Poder Executivo, mas nesse momento, o meu entendimento é de que isso é uma movimentação absolutamente acertada, porque o IPUC precisa de mais pessoas para conseguir executar o plano diretor de maneira mais inclusiva com o cidadão curitibano. Tem várias oficinas comunitárias agendadas para serem realizadas em todas as regionais. Nós estamos, inclusive, cobrando para que tenham mais ainda, mas para isso precisa de pessoal para executar, precisa de pessoal para coletar as demandas da população. Sem as pessoas lá, sem os técnicos lá, é impossível de fazer. Então, eu já vou adiantar meu voto favorável nesse projeto, especialmente pela questão da demanda do IPUC e também em respeito especial à secretária Marli, que está fazendo um trabalho incrível na Secretaria da Mulher e Igualdade Étnico-Racial e que precisa também de gente para endereçar essas demandas sociais tão urgentes em Curitiba. Obrigada, vereador. Vereador João, senhor. Obrigado, vereador Serginho. Um ponto importante que eu vou enfatizar na discussão que vai ser logo em seguida, depois do almoço, é que vão ser criados 9 cargos que totalizam R$22 mil, que é um valor muito elevado. Então, isso tem que estar aqui nessa discussão. Acredito que a gente tem que sempre olhar para ter uma máquina pública mais efetiva, menos inchada. Sempre defendi essa bandeira na minha carreira política, hoje não vai ser diferente. Então, eu faço esse apontamento aos vereadores de direita que a gente discuta a criação desses 49 cargos, mas também a remuneração desses cargos, porque 9 cargos que totalizam R$22 mil é um valor muito elevado e tem que ter a nossa atenção na discussão hoje, depois do almoço. Obrigado, vereador. Perfeito. Os cargos têm a sua discricionariedade e a sua responsabilidade. Então, assim, dentro de uma condição administrativa, de acordo com a sua responsabilidade, você tem a sua remuneração. Então, nesse sentido, às vezes você observa que é um valor diferente da média, mas a responsabilidade dele em assinar contratos de gestão, ser o gestor de contrato, exige a responsabilidade de quem assume esses cargos, principalmente superintendências, diretores. Então, nesse sentido... E pessoas capacitadas, líder. Principalmente. Tem mais tempo ainda, vereador? Agradeço. Então, nós continuaremos após o recesso, ou melhor, após o período de almoço agora. Continuamos a discussão do projeto. Para discutir, a líder da oposição, vereadora Georgia Prates, com a palavra, 20 minutos. Obrigado novamente, senhor presidente. Boa tarde a todas, todos e todas. Bom, eu gostaria muito de perguntar, e até eu sei que não vai dar para responder, mas os vereadores assistiram os jornais essa semana? Foi bastante interessante ver como os jornais essa semana toda aí falaram sobre os cargos aqui que serão criados pela casa, mas a gente tem aqui um projeto que a gente tem que se atentar bastante, que traz aí, né, a criação de 49 cargos pela prefeitura. E aí é importante dizer que a gente acabou de votar aqui um projeto, e todo mundo aqui prestou bastante atenção, né, ao que foi dito ali pelo vereador Serginho, sobre a questão da economia que estava sendo feita ao juntar 2 empresas falidas numa empresa falida só. É impressionante como a gente estava falando de economia, mas agora esse projeto que é votado em seguida, ele já acaba com a economia. Porque então já diz também que esses 49 cargos, o dinheiro vai sair de onde? Da economia feita na junção da Curitiba SA e da Coab. Impressionante. Aí você vai entendendo também o porquê desse regime de urgência, não é mesmo? Por que nós estamos votando aqui tudo correndo, tudo à revelia? Se há justificativa, ela não precisa ter pressa. A gente pode explicar isso tudo com muita calma, a gente pode entender as coisas com muita calma, e não há necessidade de atropelamento, não é mesmo? Mas aí então, vamos lá, num projeto a gente estava falando, acabamos de votar, tá? Falamos de economia, olha que importante juntar as 2 empresas, porque elas vão economizar um valor para o município. Aí o próximo projeto já diz, mas olha, aquele valor que nós estávamos falando que vamos economizar, já está pegando ele aqui para pagar cargos comissionados, ou seja, cargos políticos. Bom,
Amanhã, e é isso que eu já falei aqui, nós vamos votar um outro projeto que finaliza com o restinho que sobrar, vereadora Wanda, desse valor da economia ali. Por quê? Porque nós temos um outro projeto que chama PARS, né? Fazer uma estatal nova ali, PARS, SA, que eu estou chamando de Parsas. Por quê? Porque é sobre isso também, vereadora Wanda, vereadora Camila Gonda. Já vai pegar o restante do valor da economia para essa empresa estatal. Qual é a economia real do projeto anterior? Vereadores que votaram a favor? Zero, nenhuma. Qual é a finalidade mesmo, vereadores? Então, a gente fica ainda com mais dúvidas que já estávamos anteriormente. Mas quando a gente vai falar do próximo projeto, vereadora Ângela e vereadora Wanda, aí é que bate o medo mesmo. Porque no próximo projeto nós vamos falar da carreira dos servidores. Mas para esses não tem dinheiro. Para esses não tem verba para fazer o que é certo. E aqui os vereadores vão votar favorável também, a maneira como está. É bastante impressionante. Então, nós temos um projeto que votou economia juntando duas empresas falidas. A economia já se diluiu agora nesse novo projeto. Amanhã se dilui mais ainda. Mas a gente tem coisas de servidores para ser votadas e a gente não pode votar como deve ser, porque desde 2017, com os salários congelados, porque não tem dinheiro, não tem verba, o município não consegue. Que bacana isso, né? E mais importante, vereadores e vereadoras votando favoravelmente, parabenizando por questões que, obviamente, tem motivos aí que a gente não consegue entender. Qual é a importância? A importância da Secretaria de Trabalho, que desenvolvem, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Humano, da Mulher, da Igualdade Racial. É importante que tenham cargos novos diante das funções que estão exercendo, como é a explicação desse projeto? Pode ser que seja mesmo. Mas quais são as reais demandas que não foram trazidas e apresentadas por cada secretaria? Quais são as reais necessidades de que isso seja feito através de cargos comissionados e não por concurso público, que seria o mais certo, não é mesmo? Nós estamos, na verdade, comissionados, porque então na explicação do vereador Serginho, pode ser que então não precise mais deles em algum tempo. Mas tampouco, como disse o próprio vereador Serginho explicando o projeto, são projetos que vão ser todos chamados agora. Os 40 cargos vão ser votados aqui agora, nem todos eles vão ser usados agora, mas estão lá para a base poder usar quando achar que devem. Mas então, cadê o projeto? Cadê o plano? Por que nós vamos votar um projeto de 49 cargos comissionados se a gente não tem explicações plausíveis e reais de novo para esse projeto ser votado aqui à revelia? A base dizendo sim, senhor, de novo. Explicações, gente. Nós devemos isso à população. Tudo isso é verba pública. Agora, se as secretarias são secretarias passageiras, também devemos saber, para que tenhamos cargos comissionados passageiros ali. E se não são, por que é que nós não estamos, então, investindo em concurso público? Para que a própria população possa participar, para que a gente tenha pessoas qualificadas também dentro do serviço público. Tem um monte de profissionais de áreas importantes que podem atuar na FAS, que podem atuar na Secretaria de Desenvolvimento, que podem também atuar na Secretaria de Igualdade Racial. Por que não concursados? Por que cargos comissionados? Lembrando que cargos comissionados, vereadora Ângela, são cargos políticos. E isso é importante deixar o objetivo aqui, não é mesmo? Então, eu realmente estou me perguntando aqui, existe a necessidade dos 49 cargos? Quais são? Porque dizer somente que vamos distribuir aqui e lá, daí lá para frente a gente distribui mais um pouco, quando tiver necessidade, nem apresentar a necessidade, mas disseram, quando houver a necessidade, ou dependendo das demandas, a gente coloca mais pessoas ali com cargo comissionado. Aí eu fico querendo me atentar também aos vereadores que vão votar favorável a isso. Para quem vão esses cargos, não é mesmo? É impressionante. De novo, volto a dizer, cadê a política de moradia desse município? Para isso nós não temos verba. Cadê a resolução dada definitivamente à situação dos servidores municipais? Aos professores e professoras. Para isso nós também não temos verba. Mas nós vamos fazer um plano sim. Vamos juntar duas empresas falidas, colocar esse dinheiro para cargo comissionado, 49, e aí então está tudo resolvido. Criar mais uma estatal parça, para a gente também ter mais cargos lá dentro, está tudo resolvido.
E aí me impressiona, e por isso eu perguntei se vocês viram os noticiários, porque estão falando dos cargos da Câmara, mas, gente, de verdade, a cortina de fumaça é muito maior, porque, na verdade, o mais importante é a gente entender por que 49 cargos vão ser criados na Prefeitura, de fato. O vereador Serginho traz aqui 2 apontamentos que talvez sejam importantes, que aí devo concordar com o vereador, que pode ser mesmo, que tenhamos aí uma situação desse ano aqui, que é o plano diretor. Teremos também a nova licitação do transporte público. Aí vamos precisar de cargos que sejam passageiros e não permanentes. 9 cargos. E os 40? É bastante impressionante, né? Porque as perguntas estão aqui. São cargos políticos de livre nomeação. E a gente precisa entender de fato, né, o porquê 49 cargos sendo criados e por que nós não conseguimos, né, dinheiro para habitação, dinheiro para servidores, para progressão de carreiras, que, aliás, nós vamos voltar em sequência, tá? E nenhum desses planos aqui foi feito visando o plano de carreira do servidor municipal, mas visaram a empresa estatal de amanhã, que vamos votar, visaram os 49 cargos agora aqui postos, e tenho certeza que a explicação vai ser, nossa, mas esse dinheiro não contempla a situação do servidor municipal. A gente está pedindo 20%, melhor, vamos votar 20%. Para a Guarda Municipal, que não foi aceito absolutamente nada das propostas que seriam coerentes, seria 80% da progressão de carreira. Mas não tem verba para isso. Nós temos quase 2.000 e poucos guardas municipais. Mas para criar 49 cargos, nós temos verba. E aí, de novo, pergunto, vereadores e vereadoras, o que é que nós estamos votando aqui? Por que é que nós estamos votando as coisas dessa maneira aqui? A gente vai, amanhã ou depois, sair falando, nós defendemos a população mais vulnerável. Não, não é verdade. Não estamos exigindo políticas de habitação, não estamos exigindo, nessa documentação aqui também, tampouco, que a gente tenha uma política para a população em situação de rua adequada. Nós não estamos exigindo que os servidores municipais tenham a dignidade e o respeito que merecem. Já estão aí 10 anos com congelamento de carreira, várias situações por resolver, mas nós temos aí um decreto, temos aí um projeto que vai aprovar 49 cargos para a Prefeitura. Cargos comissionados serão direcionados por decreto, ou seja, pela conveniência do Executivo, que é quem vai destinar para onde vai, num decreto, aqui eu posso colocar 10, aqui eu posso colocar 1. Como é que nós vamos fiscalizar isso tudo? Como é que nós vamos saber para quem são esses cargos comissionados sendo criados? Mas o mais importante, né? Se tem alguma justificativa, tem que ser dada, e não é de urgência. Qual é o medo? O medo que a gente entenda realmente o que está sendo feito? Porque é bastante complicado. Só os 3 pontos que eu levantei aqui, para mim já dizem completamente que não há a menor possibilidade de, enquanto vereadora do município de Curitiba, votar favorável a um absurdo desses. E não é porque nós estamos criando cargos, não é por isso. Mas é porque não há justificativa plausível, não tem nada que diga, olha, nós temos uma dificuldade aqui, aqui e lá. Por isso nós vamos colocar 2 pessoas aqui, nós vamos direcionar 3 pessoas aqui, 4 aqui, não há informações suficientes para a gente poder passar de novo mais um, né? Cheque em branco aqui para a Prefeitura. Porque é isso que está sendo feito. Agora, de fato, volto a perguntar. Quem votar favorável aqui vai poder explicar o porquê está votando favorável de fato e não dizer parabéns, é uma política importante, olha que lindo, diga lá ao Pimentel que eu falei que dei parabéns para ele. Porque é sobre isso. É só sobre isso que eu vejo nessa casa. Vem questão do prefeito, parabéns, prefeito. E o morador? E a população? Não tem nada a ver com eles. Mas é parabéns para todo prefeito, né? E não estou dizendo aqui, não há necessidade absoluta, mas estou dizendo, diante do que está posto aqui, diante das informações que temos, não há necessidade absoluta. E se há, justifiquem, digam exatamente por quê. Porque, de fato, gente, falar de cargo comissionado, cargo temporário, que se refere a uma questão passageira, e só. E aí, então, não vamos chamar todos, mas vamos chamar depois todos os outros 40 cargos, aí 49 cargos, né? É importante. Mas não justifica nada. Não justifica realmente todo esse valor que vai ser empenhado
essa economia que foi feita e gerada, né, pela extinta Curitiba S.A. e a Coab também, que para mim as duas são 2 grupos em extinção, que agora formam um grupo em extinção. Mas é isso. Onde é que estão as políticas para os servidores agora também? Dessa fatia aí que vocês estão tirando, dá para tirar alguma coisa para o servidor municipal? Se sim, gente, amanhã a gente vai protocolar de novo as emendas ali. Vamos todo mundo assinar os 13, precisamos de 13 assinaturas, né? Mas se der para tirar uma fatiazinha disso que vocês estão fazendo para a população, pode ser importante, tá? Só lembrando que todo esse dinheiro é público. Passo a parte a vereadora Wanda. Obrigada, vereadora Georgia Prates. Boa tarde a todas e todos. Eu estou aqui acompanhando essa discussão e já estava muito surpreendida e chateada com mais uma proposição da Prefeitura que vem nesses termos, né, de priorização daquilo que não é prioridade e, ao mesmo tempo, foi para isso que eu me inscrevi, para colocar aqui para os vereadores e para as vereadoras uma contradição apresentada hoje nessa casa. Como vocês têm acompanhado nos últimos dias, nós temos feito aí um acompanhamento das demandas dos conselheiros e das conselheiras tutelares na cidade. Um caso que está mais que evidenciado de abandono, que é a realidade do atendimento às crianças e adolescentes. E é um caso tão complexo que envolve desde fragilização na rede de proteção, com falta de serviços de saúde, assistência e educação, até a criação dos segundos conselhos tutelares nas 10 regionais da cidade. Na última quarta-feira, vocês acompanharam, vereadoras e vereadores, nós tivemos uma importante audiência pública para tratar da demanda dos conselheiros tutelares. Uma audiência super qualificada, com presenças muito importantes de pessoas, órgãos que discutem o direito da criança e do adolescente na nossa cidade. Nessa audiência, a gente constatou que, para a Prefeitura, seria muito difícil garantir a construção dos segundos conselhos tutelares nas 10 regionais. Então, vamos aqui colaborar com a Prefeitura, ter paciência histórica, pedir para a criança e adolescente ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto plano e vamos pleitear, pelo menos, construção de segundos conselhos tutelares em 3, 4 regionais. Fechamos um encaminhamento nessa audiência para a gente vir aqui nessa Câmara com todas as vereadoras e vereadores e pleitear uma emenda na LDO, que vence hoje o direito de apresentar emendas, para pedir a construção de do segundo Conselho Tutelar nas regiões com maior demanda. Com maior, não é que as outras não tenham, entendam isso, por favor. Que são as regionais Cajuru, Boa Vista, SIC e Bairro Novo. Sabe de quantos profissionais nós estamos falando? Se a gente colocar 4 vezes 5, dá 20 conselheiros tutelares. E nós estamos encontrando muita resistência em a Prefeitura aceitar uma proposta daqui para lá. Era a Prefeitura que era para ter colocado essa emenda, vereadora Georgia Prates, para dizer assim, tendo em vista a demanda apresentada pelos conselheiros tutelares, quero apresentar uma emenda para a mudança da LDO, para que no ano que vem eu construa novos 4 conselhos tutelares. Não foi isso que a Prefeitura fez. Então, isso é sobre prioridade. Nós estamos aqui autorizando criar cargos comissionados que a gente nem ouviu dizer qual vai ser o valor investido, porque são cargos de altos salários, ao invés de a gente priorizar aqui a criação de segundos conselhos tutelares, que são 5 conselheiros em cada colegiado, com um valor muito abaixo do que custa hoje um cargo comissionado em Curitiba. Então, vereadoras e vereadores, por favor, vamos olhar o que é prioridade e botar criança e adolescente em prioridade e assinar essa emenda para que a gente mude a LDO. É como a vereadora Jorge já comparou aqui. Que projetos a gente está aprovando? Quem são as prioridades nesses projetos? Eu quero trazer aqui essa contradição.
que está colocado para todo vereador que vai votar, que eu sei que a base do prefeito vai apoiar esse projeto aí, vereadora. Nós vamos votar contra, eles vão votar a favor, vai passar. Mas aquela emenda que diz de conselheiros tutelares, como é que essa casa vai se comportar? Fica aqui a pergunta e o pedido. Por favor, assine a emenda para o prefeito entender que a LDO do ano que vem tem que construir mais 4 conselhos tutelares nas regionais. Obrigada. Eu agradeço, vereador Wanda, e é sobre isso mesmo, né? Assim, hoje até eles estiveram aqui, não sei se ainda estão, os conselheiros e conselheiras do município, e vieram justamente pedir por isso, né? Mas, assim, essa verdade, vereadora Wanda, já é também, né, uma demanda antiga. E é impressionante, porque tudo se soma. A gente tem várias demandas não atendidas pela prefeitura. Vale dizer também, mudou a legislatura, mas o atual prefeito era o vice-prefeito na legislação passada e sabe das problemáticas todas ali, né? Então, assim, não há como se ignorar que se traz aqui a urgência, né, que não tem, de criar novos cargos, correndo às pressas, no desespero, para então tirar dinheiro de um lado para colocar nos cargos, para depois criar mais uma empresa estatal, e que pode ser também, não sei, aí um novo cabide de comissões, né, de cargos comissionados, e pode ser. Agora, o fato é, quando a gente não olha para a situação dos conselheiros tutelares, quando a gente não olha para a situação dos servidores municipais, aqui nessa Câmara, a gente não está realmente prezando pelo nosso trabalho. Mas, como a vereadora Wanda falou, vamos votar favorável, a gente sabe disso, não é mesmo, vereador Wanda? Afinal de contas, são 49 cargos, né? Vale-se dizer sobre isso, pensar sobre isso. E, de novo, não vamos ter verba para o próximo projeto, que é dos servidores municipais, ou tampouco, vereadora Wanda, vamos ter aí as assinaturas, né? Eu espero que sim, porque, de fato, é o nosso trabalho, para a criação de mais conselhos tutelares. E, de fato, a gente tem feito aqui várias coisas, né? Votado projetos e dito aí ao prefeito Pimentel, parabéns, parabéns, parabéns. Algumas coisas estão andando, outras nem tanto, mas devo dizer que sim, né? Estão aproveitando bastante a caminhada, né? Já desde o início. Então, vamos observar bastante, sim, quem está e quem vai votar favorável a esse projeto. Peço também à imprensa, né, que olhe para isso também, porque não são os cargos da Câmara apenas, são os cargos da Prefeitura, principalmente. Principalmente quando a justificativa, que eu até esperei para ver qual seria, é de que então todos os cargos agora não vão ser utilizados, mas vamos votar aí 49 cargos para a Prefeitura, e aí depois a gente vê onde a gente vai colocando aí os cargos, vamos encaixando aí os cargos comissionados. Se são políticas perenes, que sejam também cargos efetivos com concurso público, não há necessidade de ser cargo comissionado, exceto em casos, como falou o vereador Serginho, do plano diretor, da questão do transporte, e foram os únicos explicados aqui, que são cargos criados com objetivo. Os demais não trouxeram justificativa, só falaram para onde vão alguns, né? Os outros depois vão ver para onde vão colocar. Então, há uma grande preocupação, sim. 49 cargos, vereadores e vereadoras. Qual é a justificativa? Para onde vão? Já que vocês vão votar favorável, eu quero saber. Para onde vão? Qual é a certeza? Qual é o planejamento? O que é que está faltando e por quê? 30 segundos, vereador. E por que vão votar favorável? Objetivando aí para a transparência, né, que a população de Curitiba merece e precisa ter em relação a esse projeto, que já uma vez que ele vai tirar dinheiro da economia, né, do projeto anterior, vem agora para cargo comissionado e amanhã vai para a empresa dos Parsa, estatal Pars S.A. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Então vamos observar bastante quem está votando favorável ao prazo aí, ao projeto de cargos comissionados e a empresa estatal, que a gente não sabe nem para que vai funcionar, exceto para terceirizar o serviço público. Obrigado. Obrigado, vereadora. Continuamos em discussão. Para formular requerimento, vereadora Andiara Barbosa. Eu solicito o requerimento para prorrogar a sessão por mais 2 horas, devido aos projetos que nós ainda temos para discutir. Vereadora Andiara Barbosa faz requerimento para prorrogação da sessão por 2 horas, considerando que o tempo dessa sessão seria 14 horas e 1 minuto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantem a mão. Aprovado. Agora sim, para discutir, vereadora Camila Gonda, 5 minutos. Muito obrigada, presidente Chico Kuzma. Que dia, não é mesmo, nobres vereadores, vereadoras e pessoas que nos assistem nessa sessão? A gente fez um esforço para convocar as pessoas para assistirem essa sessão plenária, porque é importante a gente verificar
quem são os vereadores que efetivamente estão ao lado do povo. A proposta que a gente está votando agora, ela vai fazer a amplificação, né? Ela vai fazer a criação de 49 novos cargos na Prefeitura Municipal de Curitiba. E aí vem as justificativas. 49 novos cargos, porque a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa de um espaço técnico para ser colocado, porque o IPUC não consegue trabalhar sozinho. Espera lá. Se a gente quer verdadeiramente colocar pessoas trabalhando na prefeitura, por que não passa pela cabeça de ninguém a criação de concursos públicos? Por que a gente tem que sempre fazer através de cargos comissionados? Por que as escolhas dos cargos comissionados nesse momento de legislatura? Onde a gente sabe que tem inúmeras outras questões a serem resolvidas aqui na nossa Casa de Leis, aqui no nosso município de Curitiba. Questões que são muito mais importantes, que deveriam ter vindo em regime de urgência, mas que não vêm. E o que vem em regime de urgência? A criação de 49 cargos na Prefeitura Municipal de Curitiba. 40 desses cargos estão concentrados só na Secretaria do Governo Municipal e 9 cargos para o IPUC. A quem interessa essas contratações sendo feitas agora? Quando a gente fala do IPUC, a gente fala do guardião do nosso plano diretor, que é uma discussão que a gente vai fazer nesse ano. E a quem interessa essa criação no IPUC e como esses cargos colaboram para a melhoria do Instituto. Esse órgão é um clássico exemplo de insulamento burocrático e deve ser conduzido por pessoas técnicas, em especial nos cargos de chefia. Um cargo de liderança pode justamente deixar o órgão mais frágil a influências políticas. Em níveis intermediários, vereadores, o que eu quero dizer é que isso pode reduzir a possibilidade de crescimento dos servidores e sem uma justa e ampla fundamentação complementada. Além disso, na eventual criação, cada cargo novo precisa vir com requisitos objetivos de qualificação. Por fim, faz-se necessária a imposição de relatórios semestrais de desempenho técnico para que a gente possa acompanhar de perto o porquê da criação desses novos cargos. Se isso realmente era necessário ou se era tão pouco efetivo. Essas mudanças, essa criação de cargos, na verdade, elas não vêm acompanhadas de uma justificativa, como muito bem pontua a vereadora Georgia Prates. Faz exatamente alguns minutos, algumas horas, na verdade, que a gente votou a fusão, né, a incorporação da empresa, né, da Curitiba S.A. com a Companhia de Habitação Coab. E a maior justificativa para isso acontecer era justamente para que a gente diminuísse a máquina pública. Mas aí é muito bom, né? A gente tira o dinheiro de outros espaços e agora, por justificativa, a gente aumenta cargos para quem? Para a Secretaria de Governo. Porque, aparentemente, a Secretaria de Governo ela precisa de 40 novos cargos para funcionar. Não é a educação que precisa de melhoria, não. Não são os professores nas escolas, não é mesmo, professora Ângela? Não é um investimento numa educação de qualidade, um investimento na habitação, um investimento para as pessoas que precisam ser, de fato, vistas nessa sociedade. Não é isso. É cargo para quem? É cargo para a prefeitura, para a Secretaria de Governo, para a secretaria lá da pasta do Marcelo Fachinello, que agora está vereador licenciado aqui, está lá secretário do governo. A quem interessa essa criação de cargos? E repito, se fosse a criação de cargos técnicos, era uma coisa. Cargos técnicos se fazem através de concurso público. A gente abre um processo seletivo muito bem amplificado e faz a contratação de pessoas de maneira célere. Agora, criação de cargos comissionados nada mais é do que a gente não ter a previsibilidade de quem serão as pessoas que vão estar nesses cargos comissionados. Dentro do nosso gabinete, a gente tem sim toda a pretensão de que a gente só contrata pessoas muito qualificadas. Mas cadê? Será que esse compromisso, ele se sobrepõe a todas as outras pastas da Prefeitura Municipal de Curitiba? Fica aqui o meu questionamento. Nosso voto, com toda a certeza, será não, porque nesse momento a gente não ecoa só a voz do nosso mandato, a gente ecoa a voz de toda a população curitibana que, se estivesse no meu lugar e sentada nessa cadeira, também diria não para esse absurdo. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo vereador João Bétega. Discutir por 5 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, servidores, vereadores. Sempre na minha carreira política defendi o bom uso do dinheiro público, não é de hoje que trago essa bandeira. Uma questão que a gente tem que pontuar nesse projeto é a seguinte: para qual função exata
estão sendo criados esses cargos. Temos aqui a previsão da criação de 9 cargos de R$11.000 mais R$11.000, que basicamente vão totalizar ao todo R$22.000, né? 9 cargos de R$22.000 vão ser criados pela Prefeitura de Curitiba na aprovação desse projeto. Qual que é a função dessas pessoas? Será que é necessário ter tanto superintendente assim, para ter 9 cargos de R$22.000? Não seria mais adequado ter cargos de um valor mais baixo, ou a gente realmente distribuir isso para funções que a gente precisa desse aumento salarial na prefeitura, para pessoas que são concursadas, que buscam uma melhora de carreira? Esse é um ponto importante. Também temos cargos aqui de R$14.000, de R$10.000, de R$7.000, são ao todo 49 cargos, que nesse ano, somente com a aprovação desse projeto, vão totalizar R$5 milhões de despesas para o município de Curitiba. No ano que vem, R$7 milhões, em 2027 também R$7 milhões. Acredito que a gente tem algumas questões no nosso município, que elas são questões que são de maior prioridade. Hoje, o custo de uma criança em uma creche aqui na cidade é diariamente R$ 65. Foi aprovado aqui na cidade o projeto do Vale Creche, que é um ótimo projeto, parabenizo a prefeitura pelo projeto, mas a gente pode pensar o seguinte, que hoje nós temos em Curitiba 7.000 crianças esperando, por exemplo, uma vaga na creche. Entendemos que cada orçamento é para uma função distinta, só que seria mais interessante, por exemplo, um montante desse de R$5 milhões apenas em 2024 ser destinado, por exemplo, para a educação, assim como nos anos seguintes. A gente sabe que um jovem hoje na escola é um jovem que ele está distante do crime, é um jovem que está distante da coisa errada, do uso de droga, de se envolver com más companhias. Acredito que nessa casa estamos debatendo hoje questões de aumento de cargo em prefeitura, posteriormente uma questão de aumento de cargo na própria Câmara dos Vereadores. Aliás, eu sou um vereador muito bem pago, meus assessores são muito bem pagos para representar o povo. E nesse momento o município de Curitiba não é apenas o que tem na Rua 15, o que tem no centro da cidade, que já tem problemas. Enfrentamos problemas, por exemplo, com os moradores de rua, uma alta concentração de vagabundos que assaltam as pessoas, constrangem mulheres, constrangem idosos, mas na periferia a situação é ainda mais brutal. Estive na semana passada no Novo Mundo, onde também tem problemas com moradores de rua, cracudos, que assaltam pessoas, esfaqueiam pessoas no meio da rua. E esse dinheiro não poderia ir para uma área que seria uma destinação mais adequada para suprir os interesses do povo? Acredito que é muito importante que os vereadores da base, a quem eu devo bastante respeito, que eles expliquem qual é a função de cada um desses 49 cargos que vão ser criados. A vereadora Laís mencionou a questão do IPUC, acho que o plano diretor é de extrema importância, mas o que vão fazer essas pessoas? Qual que é a função de cada uma dessas pessoas? Nós precisamos de explicações mais claras, até mesmo para contemplar os servidores públicos que estão aqui, o pessoal da Guarda Municipal que está acompanhando a sessão, uma categoria que tem as suas demandas, porque o orçamento de Curitiba não é brincadeira. R$5 milhões não é pouco dinheiro. Nós podemos empregar esse dinheiro para resolver problemas emergenciais da população. Então, eu agradeço aqui pelo tempo de fala e espero que venham essas explicações, até pelo meu compromisso com o meu eleitor de sempre valorizar o bom uso do dinheiro público. Já vou deixar claro que meu voto para esse projeto será não, mas espero aqui uma boa explicação dos vereadores da base. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador para discutir, vereador da Costa, 5 minutos. Boa tarde a todos. Mais um dia muito feliz para muitos políticos, para a prefeitura, mas um dia muito triste para a população de Curitiba. Estamos votando mais uma vez em regime de urgência sobre a criação de novos cargos, né? São 40 cargos comissionados na Secretaria do Governo Municipal e a criação de 9 cargos comissionados no IPUC. O total são 49 cargos comissionados. O impacto financeiro para o ano 2026 é mais de R$7 milhões, como já foi dito aqui. Então, ao relatório de gastos com o pessoal para o ano 2025, realizado pela Prefeitura. O orçamento previsto
é de R$ 1.562.158.495. A despesa estimada é de R$ 1.570.270.413. Prejuízo de mais de R$ 8 milhões. Quem é que vai pagar essa conta? Então, nas redes sociais aqui, a grande maioria dessa casa se diz de direita e levantam sempre essas bandeiras da direita, e uma delas é enxugar a máquina pública, é desinchar, né? diminuir os cargos, as despesas, e não é o que a gente vai ver aqui hoje, porque a prefeitura, né, e a sua base já está bem alinhada para aprovar esses novos cargos. Então, nas redes sociais, é muito bonito falar que é de direita, mas na hora de votar aqui, aí esquece, né? Aí não sabe nem direito o que está votando. Então, na hora de criticar o Lula lá, que aumentou um monte de ministério, todo mundo é um leão nas redes sociais. E hoje a gente vai ter a oportunidade de mostrar para o cidadão curitibano quem é que está do lado do povo, independente de ideologia política. O povo da cidade, os moradores da cidade de Curitiba, nós não podemos resumir a vida deles entre uma guerra ideológica entre direita e esquerda. Então, hoje, realmente, a população vai poder ter noção de quem vota em favor das pessoas, em favor do cidadão curitibano e não alinhados com a prefeitura. Eu não vou me prolongar muito, não vou me estender, mas peço que todos fiquem com os olhos bem abertos e já declaro meu voto contrário. Sou contra esses cargos comissionados e concordo com tudo que os outros vereadores que falaram aqui antes de mim. Poderiam ser cargos, ser feitos concursos públicos, mas da forma que está sendo feito e a toque de caixa em regime de urgência, não tenho como concordar e votarei contrário. Obrigado. Obrigado, vereador. Próxima vereadora, a professora Ângela, para discutir 5 minutos conforme acordo. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Já adianto que o boa tarde hoje é de forma protocolar mesmo, porque não se é uma boa tarde quando se tenta passar uma boiada. Mas não sem nós nos manifestarmos e mostrarmos a nossa posição. Subo a essa tribuna com a responsabilidade de representar uma parcela da sociedade que acredita na ética, na transparência e na construção de uma sociedade justa, democrática e socialmente comprometida. E é por isso que eu me posiciono veementemente contrária ao aumento de cargos comissionados. O que está em jogo aqui não é apenas uma questão administrativa, é um projeto de cidade, é uma escolha política. Quando se escolhe inflar a máquina com cargos de livre nomeação, sem concursos, se escolhe fragilizar o serviço público, enfraquecer as carreiras e abrir espaço para a velha prática do apadrinhamento político. E é muito triste isso, porque eu tenho visitado inúmeras escolas, e todas as escolas que eu passo, a reclamação é a mesma. Faltam os PAs, que são os profissionais de apoio aos alunos com autismo, faltam inspetores, faltam professores, isso eu estou falando só da educação. A vereadora Wanda lembrou muito bem aqui dos conselheiros tutelares, né, que também é em número insuficiente, falta, né, deveria ter mais conselhos tutelares. Eu pesquisei também a respeito de cargos na saúde, né, enfermeiros, fonoaudiólogos, tem uma falta imensa. Na segurança pública, e aí nós estamos falando que tudo isso, né, não é tão urgente falarmos de suprir essas vagas, quanto do IPUC, quanto da secretaria lá do Facnelo, só essas que são urgentes. Nós sabemos, e a população também sabe, que esses cargos muitas vezes servem para contemplar aliados, para acomodar interesses partidários, em detrimento da qualidade do serviço que chega à ponta,
que chega às nossas comunidades, às periferias, aos bairros que mais precisam. Aqui não se trata de demonizar o serviço público. Pelo contrário, nós defendemos o serviço público forte, com profissionais concursados, capacitados, com estabilidade, justamente para garantir o atendimento à população que não dependa do humor de governos, nem de troca de favores políticos. Aumentar os cargos comissionados, enquanto faltam professores nas escolas, conselheiros tutelares, profissionais dos postos de saúde e servidores na assistência social, é fazer uma escolha clara. A escolha de governar para poucos e não para a maioria. Nós aqui temos lado, nós somos do lado dos 99% que são aqueles que mais precisam. É curioso, inclusive, né, teve vários vereadores que nos antecederam, que falaram de enxugar a máquina pública, né, que defenderam, que vários, no mínimo 3, 4 que eu contei. Mas, em outros momentos, eles se dizem defensores do Estado mínimo, na eficiência da gestão, mas quando lhes convém, incham a máquina pública com cargos sem concurso. Contraditório, não é mesmo? Nós, vereadores e vereadoras, comprometidos com a democracia, precisamos ter a coragem de dizer não a esse projeto. Que esse projeto, ele não serve ao povo. Defendemos, sim, o fortalecimento do serviço público, mas isso se faz com concurso público, valorização de servidores e gestão comprometida com o interesse coletivo. Por isso, senhoras e senhores, o meu voto é contrário. E eu faço um apelo a essa casa. Que sejamos coerentes, que respeitemos a população e que não transformemos a prefeitura em um balcão de negócios políticos. Muito obrigada. Vereadora Rafaela Lupion, para discutir 5 minutos. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento agora no período da tarde todos os presentes aqui. Atinente ao projeto em comento, de tudo também que já foi dito, muito discutido nesta casa e que ainda não foi dito, eu gostaria também de evidenciar e destacar a questão da Defesa Civil estar vinculada à nossa Secretaria Municipal de Governo. Eu que fui administradora da Regional Matriz, a gente sabe a importância do trabalho da Defesa Civil na ponta, atendendo os 75 bairros da nossa capital, as 10 regionais, e a partir do momento que está vinculada à Secretaria de Governo Municipal, a SGM, que é quem, inclusive, estão vinculadas às 10 regionais. Eu que estive à frente da Regional Matriz, tenho propriedade para afirmar desse importante contato, porque todos nós somos Defesa Civil, inclusive a população. E quem está mais próximo da população lá na ponta são as regionais, as 10 regionais, escutando as demandas da população. Então, nesse ponto de suma importância, também a alteração que é apresentada aqui neste projeto, no tocante a essa competência a mais aí da Secretaria SGM, no tocante à Coordenadoria Municipal da Proteção e Defesa Civil. No tocante também aqui à criação dos cargos, eu não posso deixar de falar as pastas aqui, né, apontadas, Secretaria da Mulher e Igualdade Étnico-Racial, no tocante ao trabalho da FAS, do IPUC, em ano de revisão de plano diretor. São pessoas aqui, foi muito falado, né? Claro, a gente valoriza, sabe a importância de um concurso público, mas são técnicos que vão ser, de acordo com a discricionariedade, escolhidos para atuar. Como nós nomeamos nos nossos gabinetes pessoas competentes e técnicas para fazer e ter a entrega de cada um dos vereadores aqui, ninguém nomeia uma pessoa que não vai entregar, porque isso é prejudicial para o trabalho de cada gabinete aqui. Nós temos compromisso com a população e nós temos que ter, dentro das nossas equipes, pessoas comprometidas e que façam a entrega e atendam às demandas da nossa população. E, da mesma forma, o Executivo também tem esse interesse. Então, a cobrança haverá, o crivo de que se tem capacidade ou não para ocupar aquele cargo também será analisado com muita responsabilidade, com muito olhar apurado para ver se a pessoa ali
indicada tem condições de executar aquela tarefa. Isso é de suma importância para que a prestação de serviço saia, e é de interesse da gestão, a boa entrega, o atendimento à população, o atendimento às demandas de Curitiba. E isso será cobrado em cada órgão, em cada secretaria, como nós, 38 vereadores, o fazemos com as nossas equipes. Todos nós temos interesse que o trabalho aconteça na ponta, que sejam as pessoas bem atendidas. Ficamos sempre atentos como as pautas são atendidas e o serviço é realizado. Então, nesse sentido, de acordo com a discrecionariedade atinente ao cargo, eu tenho que afirmar dessa importância que seja bem realizado o trabalho, e é de interesse, inclusive, do Poder Executivo que assim cobre ou faça e que haja essa entrega efetiva. Então, nesse sentido, meu voto é favorável ao projeto, deixo aqui manifestado, e agradeço, senhor presidente em exercício, pela concessão da palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. Dando continuidade à discussão, próximo vereador inscrito, vereador Leônidas Dias, não está no plenário. Então, vereadora delegada Tatiana, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente interino. Boa tarde, colegas. Novamente subo a essa tribuna. E depois, mais tarde também, subirei de novo. Depois, mais tarde, subirei com uma planilha que eu estive ontem fazendo com a minha equipe sobre a produtividade dessa Câmara. Mas agora gostaria de trazer aqui algumas questões que me são muito caras como vereadora. E vou falar aqui de coração. Durante a campanha, eu me comprometi com os meus grupos sociais de trabalhar sobre diversas frentes, em especial segurança pública, grupo de vulneráveis, mas muito especialmente as pessoas em situação de vulnerabilidade de rua. Eu tenho cobrado diuturnamente os órgãos da prefeitura, não só como fiscal, mas sim como uma cidadã que mora aqui próximo, que sofre com essas mazelas. Todos nós aqui, o conjunto da Câmara, tem demandado para o poder público algo muito maior do que foi nos anos anteriores. Quando nós tivemos na última reunião com alguns secretários e pessoas que recebem nossas demandas, eles comentaram o seguinte, que o ano passado inteiro eles tiveram a demanda que nós mandamos nos 3 primeiros meses desse ano como vereadores aqui. Todos os vereadores demandam muito do poder público e da prefeitura, porque é a casa que nós temos que buscar. Eu quero reconhecimento facial nas escolas, eu quero que o IPUC consiga fazer projetos importantes para a cidade, eu apresentei vários, inclusive, que eu acho importante para o trânsito e mobilidade urbana. Eu, como vereadora, como cidadã, como policial, quero. Já apresentei, só de sugestões ao Executivo, mais de 600 protocolos. Entre muitos outros que eu vou apresentar aqui depois, não agora. E muitos de vocês devem dizer e gostam de cobrar a prefeitura. E está correto. A esquerda também cobra a prefeitura. E está correto. E para isso, do outro lado, nós precisamos ter uma estrutura que dê conta dessa cobrança. Se nós estamos aqui para trabalhar, se nós estamos aqui para abrir, se essa é a proposta para ofertar, entregar mais para a população, por que nós não podemos apoiar? Se nós temos um caixa financeiro na prefeitura saudável, com superávit, como vários aqui em audiências públicas foi demonstrado e comprovado, que problema tem da prefeitura trabalhar para a população? Eu quero que a assistência social e a Secretaria Nova de Desenvolvimento Humano tenha gente para trabalhar com os humanos. Eu quero que a FAS tenha gente para tirar essas pessoas que estão ali em situação de rua, que não podem mais dizer que é morador de rua, mas ele mora na rua. Eu quero que eles tenham essa condição, porque eu estou cobrando essa bosta. Eu estou cobrando isso. E se isso precisa aumentar cargo,
Me desculpem aqui o palavrão que eu usei, mas eu sou a que mais cobra da FAS, a que mais cobra da segurança. Doutor Viana já não pode mais nem ler minhas mensagens de tantas que são. Se essa é a condição para a gente ter uma Curitiba melhor, uma Curitiba que atenda, esse é o preço, gente. A imprensa está aí cobrando as coisas, cobrando os vereadores. Que a gente consiga ofertar isso, cobrando da prefeitura que eu faça, porque o nosso braço é pequeno, mas o da prefeitura é grande e tem que dar estrutura, porque é dando a estrutura que a gente vai poder cobrar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora, delegada Tatiana. Próximo vereador para discutir, 5 minutos, vereador Renan Sesquim. Boa tarde, senhor presidente. Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante destacar aqui que eu confio no comprometimento, na seriedade e na responsabilidade do prefeito Eduardo Pimentel. À frente da gestão municipal. Eu sei da sua responsabilidade de conduzir Curitiba com equilíbrio e com responsabilidade, desde o primeiro dia. Vereadora Camila, a senhora tem que se portar como vereadora, porque toda vez a senhora pede respeito, a vereadora Tatiana estava falando e você estava rindo. A ordem, agora presidente, estou parada aqui. Ataque gratuito não, vereador. Ataque gratuito não. Os outros. Ataque gratuito não. Não aponte o dedo para mim que você tem que respeitar os outros, vereador. Eu estou respeitando, eu estou quieta, senhor presidente. Eu estou falando, a vereadora está rindo da minha cara, senhor presidente. O que é isso? A vereadora Tatiana riu de mim, de todo mundo. Pela ordem, senhor presidente. Que isso? Questão de ordem, senhor presidente. Não, o vereador tem... Questão de ordem. Estou falando aqui, estou sendo desrespeitado aqui em cima, onde já se viu isso? Eu peço... Nunca faltei com respeito com ninguém? Eu peço... Eu peço atenção aos vereadores, às vereadoras, orador que ocupa a tribuna, que mantenha também a urbanidade, que os vereadores, as vereadoras mantenham a urbanidade. Estamos conseguindo discutir em alto nível até o momento e que possamos continuar essa discussão que é importante, seja o vereador favorável ou contrário, é importante que possamos discutir e que possamos também dar exemplo à sociedade que nos acompanha. Então eu peço uma vez calma, vereador Renan Sesquim, e também aos vereadores e às vereadoras. Peço para liberar os microfones. Vereadora Wanda de Assis, pela ordem. Pela ordem, eu pedi, porque não podemos concordar... Eu corto a palavra de Vossa Excelência, que quando pede pela ordem tem que citar o artigo do regimento. Qual o artigo? É 142? 142. Encerramento da discussão, 142. É 144 ou é 142? Qual é? 142. Também peço pela encerramento da discussão. Presidente, peço pela ordem também. Vereadora Jorge, pela ordem, qual o artigo? É o artigo 3º. Artigo 3º do Regimento Interno? Do Regimento Interno. São deveres fundamentais do vereador, sem prejuízo de outros, legalmente previstos, tratar com respeito, urbanidade e independência dos colegas, as autoridades, servidores da Casa e cidadãos com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar, prescindindo de igual tratamento. Inciso 10, Código de Ética. Justamente nesse sentido que esse presidente pede aos vereadores, às vereadoras, que mantenham a calma, mantenham a tranquilidade, mantenham o respeito para que possamos continuar essa discussão. Então, peço ao vereador Renan Sesquim para continuar na matéria, no tema, e peço aos vereadores e vereadoras também que acompanhem a discussão do vereador. Aqueles que não quiserem acompanhar também não precisam necessariamente. Então, entendimento, vereadora Georgia, questão de ordem, ou pela ordem que Vossa Excelência faz, é essa mesma questão que esse presidente invocou no regimento. Então, continua em discussão. Questão, não vai abrir para eu falar? Vossa Excelência fez uma pela ordem, citou o artigo errado, a vereadora Jorge já fez pela ordem com o artigo correto. Vossa Excelência tem mais uma questão? Quero manter, posso então indicar o artigo certo, o artigo 3, então. Ok, então acato o artigo pela ordem de Vossa Excelência, que é o mesmo artigo
que a vereadora Georgia citou, que esse presidente pede que todos mantenham a ordem e o respeito, todos que estão nessa casa. Mas esse se refere principalmente aos vereadores e vereadoras. E eu quero incluir aqui que é preciso ter respeito às mulheres, porque o que aconteceu é notadamente que foi uma questão de violência política de gênero. Sabe por quê? Muita gente aqui estava conversando em outros momentos, a vereadora Camila não fez nada diferente do que todas as outras fizeram, e o vereador olhou para ela e fez a intervenção que fez indevida. E aí ainda viemos aqui ouvir outros 2 vereadores pedindo para a vereadora se comportar. Isso é inadmissível, é isso que eu queria colocar. Obrigada. Fica feito o registro de Vossa Excelência, então esse presidente novamente pede ao vereador que está usando a tribuna para discussão, às vereadoras e os vereadores que estão, para que continuemos um debate de alto nível, cada um colocando a sua posição, que isso é importante para que todos que acompanham saibam as posições dos vereadores e o respeito de todos, o respeito entre os vereadores e entre as vereadoras. Renan Sesquim, vereador, continua com a palavra, 4 minutos. Obrigado, senhor presidente. O projeto é importante, indiferente para mim, se fosse homem, mulher ou LGBT, ou que fosse, que estivesse rindo da minha cara aqui em cima, eu realmente ficaria muito chateado. Então, deixar esse ponto só porque eu estou falando de um projeto sério, escutei todos os demais vereadores, não tirei sarro de ninguém, não ri de ninguém. Mas, se a vereadora Camila se sentiu ofendida, minhas desculpas aqui em cima, vereadora, porque a gente está tratando de um tema sério para a nossa cidade. E vamos lá, no final do ano passado, a Prefeitura criou novas 4 secretarias. Áreas técnicas, estratégicas, né? E agora é evidente que precisa de estrutura, evidente. A narrativa da oposição tenta falar aqui que cargo comissionado é sinônimo de ineficiência e incompetência. Mas vocês mesmos nomearam cargos comissionados aqui na Câmara Municipal. Os cargos de vocês, então, são competentes. E o que o Eduardo Pimentel, nosso prefeito e sua equipe querem nomear, não são. Parece que estão catando gente por aí para nomear gente. Não é assim. Tem que ter um critério, e vai ter um critério. São pessoas, aqui, ó, para a estrutura pública, precisa acompanhar o seu ritmo. As secretarias da Mulher, Igualdade Étnico-Racial, Desenvolvimento Humano e Desenvolvimento Econômico, Inovação. Não pode ser simbólico. Elas precisam ser efetivas, precisam entregar resultados. E para isso precisam de equipe. Não são cargos sem critérios. São cargos com exigência técnica, com responsabilidade fiscal. Senhor presidente, ser responsável com o cidadão curitibano é um dever que eu assumo todos os dias que eu saio de casa para vir nessa Câmara. E por isso eu faço questão de me posicionar. É por isso que eu voto a favor desse projeto aqui. A estrutura cresce, a cidade cresce e a população curitibana deve ser atendida com qualidade e eficiência. Quando me tornei base do prefeito Eduardo Pimentel, fui por acreditar no seu mandato, por saber que é uma pessoa séria, comprometida com a nossa cidade e que quer o melhor para os curitibanos. Meu voto é favorável. Obrigado, senhor presidente. Continuamos em discussão, conforme acordo. Vereador Lawrence Nogueira, com a palavra, 5 minutos. Vereador Lawrence. Não está. Então, o vereador Guilherme Kilter, com a palavra, 5 minutos. Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas vereadores. Bom, boa tarde, né? Já passamos da sessão da manhã. Gostaria de observar aqui que eu vivi para ver o PT criticar a criação de cargo. Eu estou realmente impressionado. Acho que um governo de direita faz milagres, está até convertendo o pessoal da esquerda aí e as suas intenções. Até porque isso é o que o governo Lula mais faz, né? Em maio desse ano, mês passado, criou 2.000 cargos. Mas cargo por cargo, tudo bem. Sabe qual que é o principal problema? Não sabe cortar gasto. Aumenta imposto, aumenta imposto, aumenta imposto e não corta gasto. E nessa casa o que nós estamos fazendo é o oposto. O que as vereadoras da oposição convenientemente escondem ou deixam de falar é que nós acabamos de aprovar um projeto que corta 8.600.000 de gasto por ano. E aí, quando vai criar cargo, e cria cargo e vai gerar mais gasto sim, mas é menos gasto do que a economia. A gente vai sair daqui hoje, com os projetos que forem aprovados, economizando R$1 milhão por ano da prefeitura, que é uma prefeitura de qualidade, que faz um trabalho bom. Por que não aumentar o serviço bom para o cidadão? Serviço de qualidade. Sabe qual que é o problema? Não é o cargo comissionado. O problema é o cargo comissionado para um governo de direita. Por quê? Cargo comissionado no gabinete serve, porque é cargo comissionado da esquerda, do PT, está tudo certo. Mas como é para o Eduardo Pimentel, como é um governo de centro-direita, como tem vários partidos de direita na base, aí está tudo errado, aí não serve, aí tem que ser concurso público que a gente não escolhe. Sabe qual que é bom desse cargo comissionado? Se produzir, fica. Se não produzir, sai. Tchau. Tchau e benção. Como funciona no sistema privado? No mercado de trabalho. Quem produz, fica. Quem não produz,
sai. Esse projeto é uma reestruturação interna, não se engane. Não está criando nada para lugar nenhum, para só sugar dinheiro, nada a ver com isso. É para melhorar o serviço para o cidadão, melhorar o serviço público. E eu, como membro do Partido Novo, como parlamentar de direita que defende sim o Estado mínimo, votaria contra esse projeto se gerasse mais gastos sem uma contramedida, mas essa não é a realidade. Esse projeto vem depois de uma economia de 8 milhões. E ainda, mesmo com a sua aprovação, vai continuar economizando 1 milhão. Ou seja, nós precisamos olhar o resultado final. Não importa se cria cargo, se diminui cargo, o importante é o resultado final. Vai gerar dívida ou vai gerar superávit? A nossa prefeitura tem superávit bilionário todos os anos. Não falta recurso, e isso daqui a gente não pode cair em verdades, em narrativas, de que sou de direita porque vou votar contra esse projeto que cria esses cargos. Vamos falar a verdade? Estamos economizando dinheiro, dinheiro do pagador de imposto, dinheiro do cidadão curitibano. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador João das Cinco Irmãos, 5 minutos. Boa tarde a todos, novamente. Sessão extensa hoje aqui, projetos importantes na nossa casa. Bom, como contador, né, também que sou, reforçando a fala do Guilherme aqui, 8 milhões é maior que 7 milhões, né? Então, teremos, em tese, uma adequação. É 1 milhão de diminuição de valores para a Prefeitura de Curitiba, 1 milhão a mais para os cofres públicos. São adequações, novas adequações. Essas adequações estão conectadas com as atuais necessidades da população, de assuntos urgentes e novas demandas que surgem. Isso vai de encontro a uma nova realidade e construção social constante. Por exemplo, vamos citar aqui, como foi falado aqui, ano passado nós aprovamos aqui a última legislatura, a criação de 4 novas secretarias, que não custou R$1 para o município. Então, é um momento de readequar. Então, por exemplo, aqui, a Secretaria da Mulher e da Igualdade Racial, para trabalhar mais políticas públicas, defesa da mulher, que é uma pauta urgente na nossa sociedade, não só de Curitiba, mas de todo o Brasil, o combate ao racismo também. Por exemplo, da Defesa Civil, essa área que atende às enchentes e inundações da nossa cidade, que a gente sabe, as mudanças climáticas é uma realidade. Lá onde eu conheço muito bem, nasci e me criei na região do Cajuru, sempre sofremos com isso, e não é diferente. Mas, com mais investimento, mais pessoas trabalhando nestas pastas, por exemplo, ajudando, treinando, orientando a população e mais profissionais, com certeza vai ser algo relevante para a população. Como foi falado aqui também, né, o IPUC, que é um exemplo de planejamento da cidade, é uma área essencial. Criar políticas públicas, principalmente agora, com a alteração do plano diretor do município. Então, assim, e outras áreas aqui, por exemplo, da inovação, também as 4 secretarias aqui, para quem nos acompanha, Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, a Secretaria Municipal da Mulher e da Igualdade Racial, como já disse antes, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano. Então, estamos tratando aqui de uma adequação. Não, logicamente, está criando mais cargos, mas também está terminando com outros. Então, esse é o ponto. Essa é a realidade. E quando a gente coloca aqui também, até como foi falado aqui, o colaborador que é comissionado, ele tem que produzir mais, às vezes, que o colaborador que é estatutário. A gente sabe disso. Porque senão, daqui a pouco, né, o cara já, 4 anos, ele tchau e benção. E é assim que funciona. A realidade é essa. A realidade é essa. A realidade é essa, né? Todos os profissionais são importantes para a cidade. É democrático. Um governo não é feito de apenas um partido. Isso é uma forma também de ser democrático, de ter várias ideias dentro de uma gestão. E faz parte da política, né? E Curitiba, se for analisar com outras cidades do mesmo porte, de quase 2 milhões de habitantes, a relação é muito baixa. Então, ela tem margem, vamos dizer assim,
E isso que importa também, deixar claro para todos que nos acompanham, é mais serviço para a comunidade, são mais pessoas trabalhando na prefeitura para atender principalmente as demandas lá da ponta, da periferia, de todas as áreas que precisam, como eu já citei aqui, a área, por exemplo, a questão de alagamentos, de enchentes, a questão da defesa da mulher, combate ao racismo, planejamento da cidade. Então, são pontos importantes de políticas públicas que se fazem necessárias. Um governo é feito de pessoas, trabalhando para pessoas. Então, a gente coloca aqui essa discussão, fez questão de discutir, porque é um projeto que realmente está de adequação. Na prática, criando cargo, mas também está eliminando-se cargos, então ainda vai ter uma margem de R$1 milhão por ano. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Bom trabalho a todos. Obrigado, vereador João das Cinco Irmãos. Próximo vereador é o vereador Pierre Petruziello, está em atendimento. Na sequência, então, o último vereador inscrito, o vereador Rodrigo Marcial, Partido Novo. 5 minutos, vereador. Obrigado pela palavra, presidente. Não usarei os 5 minutos, venho apenas a esse púlpito para contrapor alguns argumentos apresentados pela oposição, em particular pela situação um tanto esquizofrênica apresentada por alguns vereadores dessa casa. Falam de pressa, falam de necessidade urgente em ter política de moradia, mas quando o prefeito apresenta uma solução para trazer milhões de reais em patrimônio, em imóveis, para atender justamente a Coab, vota-se contra. Temos mais uma situação. Fala-se da necessidade de ter política urgente para a população em situação de rua. Mas quando o prefeito apresenta uma proposta de criar cargos para lidar na Secretaria de Desenvolvimento Humano, na FAS, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, novamente vota-se contra. O que querem os vereadores da oposição? Falam, não, Rodrigo, não se pode criar cargos, mas ao mesmo tempo olham para Brasília e não acham que tem nada de errado em se criar 2.000 cargos, não com pedido de urgência, mas por medida provisória, sem antes sequer ter sido discutido pelos legisladores. Lá pode, aqui não pode. E está falando, vereador Rodrigo, então está tudo bem, pode criar cargo. Estão errados os dois. Mas é evidente que não. E os próprios vereadores já expuseram isso aqui nessa tribuna. Falaram, veja, não é uma questão de aumentar gasto público, não estamos criando cargo para torto, para a direita, para a esquerda, a gente está tirando, cortando na carne de um lado para entregar do outro. Nos mesmos pontos que falaram de urgência, estamos entregando. De toda forma, apesar das tentativas de interromper a minha participação, o fato é, estamos em ano de discussão de plano diretor e a gente precisa de pessoas discutindo o plano diretor hoje. A sugestão apresentada por alguns vereadores nessa casa foi de que tivéssemos concurso para isso. Abrir um concurso, contratar, capacitar uma pessoa no ano que se discute o plano diretor, no momento que está com a urgência de pessoas em situação de rua, onde já se viu. Além de tudo, exigem responsabilidade fiscal, nosso prefeito que entrega, aliás, diga-se passagem, como vimos nos projetos apresentados, mas querem criar concurso que vai onerar a nossa prefeitura pelos próximos 50 anos, enquanto essas pessoas forem vivas. Por outro lado, criando-se, nesse caso, como se faz, cargos comissionados, temos justamente a possibilidade de, quando não mais precisarmos desses cargos, eles poderem ser finalmente encerrados. É o que fizemos hoje, ou ao menos, a gente deu autorização à prefeitura para que fizesse com a Curitiba S.A. E agora, como temos urgências, com responsabilidade fiscal, ao contrário do governo federal, que teve uma dívida acrescida do ano passado, superando R$1 trilhão, e continua aumentando o gasto, aqui não. Aqui corta-se na carne e se entrega serviço de qualidade com urgência que é necessária. Aliás, falei em R$1 trilhão do governo federal. Vereadores, sabem quanto isso representa se dividisse pela população brasileira? O governo Lula gastou mais do que arrecadou R$1 trilhão. Se eu dividisse pelos R$200 milhões,
Se eu dividisse pelos 200 milhões de habitantes, daria R$5.000 por habitante brasileiro. R$5.000 por habitante brasileiro poderia receber na sua conta no início do ano. E aqui em Curitiba, presidente. Mais uma oportunidade, peço que seja respeitado o tempo de fala do vereador Rodrigo. Por favor, Rodrigo. Finalmente, continuando no exemplo do governo federal e contrastando com o que se faz aqui em Curitiba, nós temos uma política responsável atendendo às necessidades e urgências da nossa população. Essa é a minha contribuição e é por isso, justamente porque acabamos de cortar recursos, que terá meu voto favorável nessa proposição do nosso prefeito Eduardo Pimentel e do seu vice Paulo Eduardo Martins. Obrigado. Obrigado, vereador. Agora vamos para os encaminhamentos. Primeira vereadora inscrita para encaminhamento, vereadora Georgia Prats, do PT, com a palavra. Obrigado, senhor presidente de exercício. Bom, vou falar uma coisa aqui bem breve, mas é impressionante como, né, o vereador Kilter sobe ali só para falar e o PT. Gente, tem coisa mais séria para falar, sério. Essas falas assim cansam a gente, sabe? Mas devo dizer também, se o senhor viveu até aqui para ver o PT dizendo não a cargos comissionados e etc., eu também vivi até aqui para ver um novo, né, defender veementemente cargos públicos comissionados. Então, há realmente uma quebra, né, senhor Kilter? Mas, de toda forma, devo dizer, gente, sobre todas as contradições desse projeto. É impressionante. Primeiro, eu fiquei aqui aguardando que fosse feita a explicação para entender o projeto, para a gente falar, olha, vamos votar favorável, contra, exatamente de forma como, né, manda o figurino. Mas, assim, o vereador sobe e diz, olha, nós vamos fazer 49 cargos, 9 vão para o IPUC, nós temos 2 situações emergentes ali que são passageiras também, que é a criação da licitação do transporte público, como também a questão do plano diretor. Aí se entende um cargo comissionado e tudo mais. Mas depois estamos falando de políticas públicas efetivas e que precisam de trabalhadores, de pessoas para trabalhar. As políticas são perenes? Ou elas são políticas que vão acabar amanhã mesmo, para a gente ter cargos que entram e saem de acordo com o desejo, então, né, de uma orientação dada ali de dentro. Então, nós temos 40 cargos, que é o que eu estou dizendo. Se há necessidade de termos esses cargos, qual é a justificativa plausível? E a justificativa seria, nós temos aqui uma demanda X, vamos cumprir ela dessa maneira, por isso precisamos de 10 pessoas aqui. Isso é um planejamento. Isso é um projeto. Não tem essa justificativa, não tem. Até aqui ninguém falou exatamente por quê. Genericamente, gente, é o motivo, né? Se eu quero passar alguma coisa e parecer bonito, parecer importante, óbvio que, genericamente falando, as falas foram perfeitas. Temos que criar, porque temos políticas, temos, mas qual é o plano, qual é o objetivo? Para onde vão esses cargos efetivamente? Ah, nós vamos para a Secretaria de Desenvolvimento, para a Secretaria de Igualdade Racial, precisamos. Apresente os motivos, quais são os planos, os projetos que vão ser trabalhados, para que a gente tenha esses cargos ali dentro comissionados e não efetivos por concurso. Tem muita gente lá fora precisando de um concurso público para poder ter um emprego, ter um trabalho. E tem qualificação também. Agora, qual é o motivo de nós não querermos essas pessoas e queremos os cargos comissionados? Deveriam ter explicado. Não explicaram nada disso até aqui. Demandamos muito da prefeitura? Obviamente, somos vereadores. A prefeitura tem que executar? Obviamente, é o executivo. Mas qual é o projeto, qual é o plano? Vir aqui falar genericamente, temos aí 40 cargos, alguns vamos chamar agora, outros não. Já demonstra aí que não tem essa urgência toda para a gente estar aqui votando isso aqui correndo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se não temos ainda as demandas, por que queremos exatamente 49 cargos? Ninguém responde. E aí, de novo eu pergunto, falamos aqui da empresa que vai ser criada amanhã, já sai do dinheiro que foi aqui votado agora da junção, né? Aí o vereador fala de economia. Qual é a economia? Vocês falaram no projeto anterior de manhã que nós estamos economizando para o município. Mas a economia já diluiu, porque agora, dessa economia, vão ser pagos 49 cargos comissionados para a prefeitura. Ali, de certa forma, a revelia. Mas amanhã nós vamos votar outro projeto que é também para quê? Para criar estatal PARS. Mais dinheiro dessa suposta economia retirado para essa nova estatal. Que amanhã também vão estar pleiteando cargos para lá. Qual é a transparência disso tudo? Nenhuma.
Zero transparência. Não adianta dizer que estamos pleiteando porque a prefeitura está cheia de demandas. Mostrem as demandas, apresentem os planos. As demandas, estamos pedindo moradia? Estamos sim. Estamos pedindo agora o próximo voto, que vai ser do plano de carreira dos servidores, e volto a falar. Por que então nós vamos pegar esse valor e empenhar nisso? 80% para os guardas municipais e o crescimento. Por que não? É o mínimo que se poderia bastar nisso tudo. E eu nem sei, nós temos aí 1.800 e poucos guardas. Será que esse valor todo que estão empenhando em cargos comissionados e também na empresa amanhã, não caberia para resolver essa situação? 10 anos estão esperando por isso. Mas nós não temos vergonha de vir aqui e voltar a cargo comissionado, a revelia e dizer, olha, nós estamos fazendo o melhor por Curitiba. Não estamos. Vou indicar sim voto contrário, porque de fato não houve aqui uma explicação plausível para 49 cargos criados, comissionados na prefeitura agora. 30 segundos. Se tivesse planos, tivesse apresentado informações concretas, ok, poderíamos repensar, porque de fato a gente precisa de pessoas para trabalhar e precisamos de estrutura. Mas não estou vendo nenhum plano apresentado, não estou vendo nenhuma coerência em nenhuma fala que foi feita aqui, e não tenho planejamento, mas nós temos muitos problemas, tanto de moradia, como também dos servidores municipais, e nós estamos aqui empenhando empresas, nós estamos aqui misturando empresas falidas, e estamos deixando de novo os servidores municipais na mão. Então, meu voto é contrário, e vou indicar voto contrário com toda certeza. Obrigado, vereadora. Continuamos em encaminhamento. Para encaminhar vice-líder de bloco, vereadora Indiara Barbosa. Obrigada, presidente. Eu encaminho voto favorável nesse projeto. Meus colegas anteriormente já apresentaram vários argumentos. Nós estávamos aqui, né, presidente, quando foram criadas as novas secretarias no final do ano, Secretaria da Mulher, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Humano, e naquela ocasião não foram criados nenhum cargo adicional. Então, a gestão está cumprindo os compromissos, fazendo políticas públicas e fazendo como dá, e nesse caso, agora foi importante. Como foi falado também, os cargos comissionados também são cargos técnicos, cargos para nomeação técnica. E é importante deixar claro também que o projeto ele autoriza a contratação, mas ele não contrata diretamente. A gestão vai avaliar o que é necessário, no tempo que for necessário. E esses cargos também, eles têm maior flexibilidade na contratação e na demissão, se for o caso, né? Então, também, quando houver necessidade, no caso de uma crise, no caso de uma redução de arrecadação, a prefeitura, a gestão tem uma flexibilidade maior na readequação desses cargos. Então, eles têm pontos positivos, por isso são necessários esses cargos. Então, para nós do Novo, sim, que sempre defendemos uma redução de custo, os projetos, de uma forma geral, eles apresentam, nesse caso, apresentam um aumento, mas nos outros projetos apresentam uma redução. Então, por isso que nós estamos votando favorável, né? A prefeitura conseguiu demonstrar que está reduzindo, por um lado, não está só aumentando e aumentando o custo, e sim, está reduzindo com o objetivo, sim, de melhorar. A gente vai discutir todos os projetos, tem mais um projeto hoje, tem projetos amanhã também, mas o objetivo, no final das contas, é, sim, que tenha uma gestão mais eficiente, né, que a gente consiga, no todo, reduzir o custo da máquina pública por cidadão. Então, por isso, mais uma vez, nós votamos favorável e eu encaminho o voto favorável para a bancada do Novo e do PL. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Continua em encaminhamento o vereador, líder do prefeito, Serginho do Posto. Senhores vereadores, quero encaminhar esse voto e, com muita responsabilidade, a gente precisa evidenciar alguns fatos. Nós estamos vendo na esfera federal que o governo quer taxar dois fundos, que é o LCA e o LCI, subindo impostos e cobrando impostos desses fundos. Nós aqui nós não estamos criando nenhum imposto e taxando imposto para a população. Aqui existe uma questão de uma engenharia financeira que está sendo feita para uma questão em que você não vai precisar suprir com criação de impostos. Então, são coisas diferentes que é bom a gente passar. Eu estou dizendo isso porque, para fechar o orçamento, o governo federal ele está buscando uma forma de subir impostos. Eu estou trazendo isso aqui para entender quais são os pesos quando a gente coloca certas falas.
E aqui está lastreado numa condição de atender de forma perene, de forma direta, secretarias fins que atendem lá na ponta o cidadão e que precisa de uma estrutura administrativa. Essa estrutura administrativa, ela também passa por um cronograma. Então, você tem um cronograma que é o secretário, superintendente, diretor, chefe de setor, chefe de seção e os cargos que estão elencados abaixo. Então, está lastreado numa condição que não desequilibra de forma alguma financeiramente o município. Existe essa condição de compensação por uma extinção da empresa que já foi dita aqui várias vezes. Portanto, nós estamos votando um projeto que também é importante dizer que é uma criação desses cargos para fazer frente às políticas públicas do município, com discricionariedade, com responsabilidade. Esses cargos exigem formação, muitos deles com formação superior e até mesmo com pós-graduação, e se for o caso, em nível maior, e também em nível médio. Então, nós estamos dizendo que não são cargos desqualificados, não são pessoas que estarão sendo colocadas dentro da administração sem, de fato, prestar um serviço de excelência à população. O que nós temos que entender é que nós temos que, cada vez mais, dar um bom atendimento à população lá na ponta. E eu digo o seguinte, nós estamos 6 meses com essas secretarias funcionando. A secretária Marli Teixeira, funcionária pública de carreira, tem feito um esforço muito grande na Secretaria da Mulher, na desigualdade racial. O vice-prefeito Paulo Martins tem capitaneado a reestruturação do centro, e todas as semanas vocês veem ele fazendo mutirão de emprego, buscando qualificação, fazer com que a nossa economia gire e que nós possamos ter uma cidade que dê emprego à população, um esforço. Não seria diferente a Secretaria de Desenvolvimento Humano da vereadora licenciada Amália, que faz um esforço para atender políticas públicas voltadas ao idoso, ao deficiente, à criança. Tudo que nós estamos falando aqui são políticas públicas, cargos esses que estão direcionados a essas secretarias. E a Secretaria de Governo, ela que faz articulação com as outras secretarias. Se precisar deslocar esses servidores para uma regional, poderão ser deslocados. Se precisar deslocar esse para outras secretarias dentro da administração direta, poderão ser. E os 9 cargos que foram colocados aqui, que é dentro da administração indireta, que é o Instituto de Planejamento e Pesquisa de Curitiba, que também são cargos altamente técnicos. Então, nós estamos falando e trazendo, dentro dessa mensagem em que o prefeito envia à Câmara, muito lastreado no ponto de vista do equilíbrio financeiro, da responsabilidade com a população e de uma performance administrativa que o município precisa ter. O município, cada dia, tem que evoluir. Não é possível que a gente fique numa condição que não evolua em vários aspectos da administração. Então, é importante, só para frisar isso, eu quero já me encaminhar ao voto, pedindo também à oposição que entenda dessa forma aos independentes e a situação. Está lastreado, todos os dados estão aqui, acostados, o custo, os impactos, e para que cada cargo terá a sua discricionariedade. 30 segundos. Então, seria isso, senhor presidente. Peço aos colegas vereadores, de uma forma muito transparente, o voto favorável a todos os vereadores. Encerrado os encaminhamentos, vamos passar à votação do projeto, ressalvada a emenda. Então, eu peço aos vereadores, às vereadoras, que registrem seus votos no projeto. 37 vereadores votaram. Vamos ao resultado. 29 votos sim, 7 votos não e uma abstenção. Aprovado o projeto. Agora vamos votar a emenda. A emenda de iniciativa do Executivo, iniciativa do prefeito. Emenda aditiva 32
16/2025. Para encaminhar a emenda, líder do governo, vereador Serginho do Posto. Vereadores, vereadoras, nós estamos aditando no inciso 5º da redação a seguinte redação. Artigo 3º diz que, além das secretarias referidas no artigo anterior, o prefeito municipal poderá instalar, mediante decreto, 4 secretarias municipais da natureza extraordinária para tratar de assuntos ou programas de importância de duração transitória. No parágrafo único, o ato de instalação de secretaria de natureza extraordinária indicará a estimativa e a missão a ser cumprida por meios administrativos a serem usados, conforme o caso, nas unidades administrativas que devam ser temporariamente vinculadas ao órgão. No artigo 5º, serão aditados 5 incisos, o 5º, o 6º e o 7º, com a seguinte redação. O caput do artigo 13 passa a vigorar com a seguinte redação. Ficam extintos o item 1, 2 e 3, no que se refere ao artigo 9º da Lei 7.671, com os seguintes cargos em comissão. E o 7º, que é a alteração do artigo 14, que passa a vigorar com a redação, acrescenta o item 1 do anexo 3, que se refere ao 9º da Lei 7.671, de 1991, com as seguintes condições, com os seguintes cargos. 4 cargos secretário municipal subsídio, 3 cargos de superintendente, 3 cargos diretor símbolo C2, 4 cargos chefe de equipe de apoio técnico administrativo, 1 cargo assessor símbolo C3, 4 cargos chefe de gabinete símbolo C4. Também ficam, no artigo 7º, acrescenta ao artigo 14A, a seguinte redação. Ficam acrescentados ao item 2, ao anexo 3, o que se refere ao artigo 9º, também da mesma lei, 7.671 de 1991, que é a criação de cargos em comissão da Fundação Cultural de Curitiba. O que significa isso aqui? Isso aqui é uma organização das últimas leis que havíamos aprovado em 2024, apenas para adequação. Então, na lei passada, ela dizia 6 secretarias extraordinárias, nós passamos para 4, e no ano passado, nós fizemos a alteração das carreiras da Fundação Cultural, naqueles cargos que foram fixados. Então, apenas as correções de redação das leis. E aqui nós não estamos acrescentando cargo, não estamos criando nenhum cargo, apenas adequando a redação. Então, portanto, peço aos vereadores, às vereadoras, o entendimento para a aprovação desta emenda. Era isso, senhor presidente, peço voto favorável a todos os vereadores. Continuamos no encaminhamento da emenda, não temos mais vereadores inscritos para encaminhar. Passamos à votação da emenda já encaminhada pelo líder do governo. Vereadores e vereadoras, registrem seus votos. 29 votos sim, 7 votos não e 1 abstenção. Vamos à justificativa de voto. Para justificar o voto, o vereador Ângelo Vagnoni. Desculpa, aprovada a emenda. Então, aprovada a emenda ao projeto. Agora sim, vereador Ângelo Vagnoni para justificar o voto. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Eu me abstive dessa votação, não acompanhei a orientação dada pela liderança, não só da oposição, da vereadora Camila, que esgrimiu da tribuna bons argumentos, e nem da vereadora Geórgia, líder do PT. Me abstive porque não fiquei contemplado com a discussão, nem de um lado e nem do outro. Gostaria de dizer por quê. Em primeiro lugar, eu acho que cargo comissionado é muito importante para a administração pública, é muito importante para o Estado, é muito importante para a realização de confiança de um programa definido pela população de 4 em 4 anos. Esta não é única e exclusivamente a função de um cargo comissionado. Então, eu vejo que muitas vezes
O Novo, por exemplo, não gosta de cargo comissionado. Fala em técnica, fala em eficiência, tem um discurso centrado nisso. E os meus companheiros também da esquerda também não gostam de cargo comissionado, falam apenas em concurso público. Tá? Essas duas teses, né? Eliminação de cargos comissionados como se fosse assim, uma deturpação do papel do Estado e da política, de um lado pelo Partido Novo e pela esquerda tradicional que nós defendemos. Veja, nós não estamos tratando da administração do Estado como um todo, não estamos tratando da grande política efetuada pelo Estado. Professores, concurso público. Quantos professores são? São 20 mil professores. É educação para 1 milhão de pessoas. Segurança, concurso público. É segurança para quem? São 3 mil, 4 mil funcionários. É segurança para a cidade toda. Agora, cargos comissionados são poucos e que vão estar à frente de uma política de segurança, vão estar à frente de uma política educacional, de acordo com um programa. Então, essa distinção não ficou clara aqui. Então, eu não vejo problema na contratação dos cargos elencados pela administração pública, tal qual foi discutido aqui hoje, né? O IPUC está praticamente sucateado há 20 anos. Daí, respondendo ao Bétega, não dá para fazer concurso público e R$22 mil. Se você me perguntar assim, puxa, um médico que vai fazer cirurgia do coração deve ganhar 3 mil, deve ganhar 5 ou deve ganhar 15 ou deve ganhar 20? O arquiteto que pensa a cidade, que tem que ficar o dia inteiro pensando a cidade, que tem uma tradição de pensamento, se é este o valor que está razoavelmente já consignado na administração pública da cidade, é este o valor que a gente tem que contratar. Eu acho que porque se um arquiteto mexer errado numa rua ou orientar um prefeito a fazer alguma coisa errada numa rua, os danos que podem acontecer vão aparecer dali a 10, 20 anos depois, e para consertar é muito difícil. Então, sabe, tem algumas categorias que a remuneração tem que ser condizente com a competência, com a qualidade. Então, não dá para a gente contrapor os 20 mil do arquiteto com o piso inicial do administrador do almoxarifado. E não dá para a gente aceitar um discurso dizendo o seguinte, escuta, nós estamos precisando de mais dinheiro para isso. Estamos precisando de mais dinheiro para isso. Eu não concordo com a administração. Eu tenho posição contrária à administração, mas eu tenho que entender de racionalidade do que está sendo discutido, porque senão eu não consigo nem ser contra direito. Então, por isso, se eu tivesse mais tranquilidade, eu não teria dificuldade em acompanhar o voto. Já deixo de antemão que é a mesma discussão na recuperação do valor dos funcionários da Câmara Municipal e de consignar também um cargo de assessor de gabinete, que é o valor mais simples que está sendo proposto. Eu vou votar ao contrário. Eu não participo desta lógica sem discussão da criminalização da política. 30 segundos. Então, estou encerrando já a minha justificação de voto e antecipo já o meu voto na próxima discussão. Encerrada as justificativas de voto, vereador Serginho do Posto, líder do prefeito. Senhor presidente, nós temos uma emenda, na verdade são 2 emendas propostas pelos sindicatos. Eu gostaria de consultar, se não os líderes, mas talvez todos os vereadores, para que a gente possa, de fato, se houver entendimento e os líderes entenderem, a gente colocar essa emenda em votação junto ao próximo projeto. Isso... Vereador Serginho do Posto, então eu vou suspender a sessão, convidar os líderes de bloco para uma reunião, para que Vossa Excelência possa explicar exatamente do que tratam essas emendas. Então, suspendo líderes de bloco para a reunião.